Este é o Blue Roll de Santa Rosa. À primeira vista, um local calmo de beleza cristalina, perfeito para um mergulho refrescante. Suas águas profundas e claras atraem mergulhadores e aventureiros de todos os lugares, seduzidos pela serenidade da superfície. Mas, para aqueles que olham mais de perto, há algo incomum no fundo. Uma grade de aço imponente e enigmática. Ela guarda a entrada para o desconhecido, e os motivos para sua presença são uma advertência sombria. Ao final dessa história, você vai entender o que realmente se esconde nessas profundezas. O Buraco Azul de Santa Rosa, localizado no estado do Novo México, é uma formação geológica impressionante, um dos locais de mergulho em águas doces mais populares dos Estados Unidos. Conhecido pela clareza incrível de sua água e pelo tom profundo de azul que dá nome ao local. O Buraco Azul é uma verdadeira joia natural, em meio ao árido deserto do sudoeste americano. Esse poço circular atinge cerca de 24 metros de profundidade e tem aproximadamente 18 metros de diâmetro. Com apenas 1,6 quilômetros de distância da Rota 66, uma das rodovias mais icônicas dos Estados Unidos, a história deste lugar é longa. Ele serviu como uma fonte de água para as primeiras tribos nômades que passavam pela região. Mais tarde, cowboys que conduziam o gado ao longo do trecho também paravam na piscina natural para saciar a sede e descansar. Quando a Rota 66 foi traçada na década de 1920, seu alinhamento original levava diretamente à área do Blue Roll, tornando-o uma parada popular e uma atração turística para os motoristas que cruzavam a nova rodovia. Na década de 1930, os viajantes que cruzavam o deserto do Novo México em busca de novas oportunidades encontravam em Santa Rosa um ponto inesperado de alívio. Esses pioneiros da estrada enfrentavam longas horas de calor intenso e ficavam encantados ao descobrir o oásis de água azul turquesa e cristalinas. Para muitos, o lago era um refúgio refrescante, onde podiam nadar e renovar as energias antes de seguir viagem. Em 1932, durante a Grande Depressão, o governo dos Estados Unidos, por meio de programas de emprego e desenvolvimento, trabalhou para transformar o local em uma atração pública, construindo infraestrutura para atrair visitantes. A água do Buraco Azul é incrivelmente clara, com uma visibilidade média de cerca de 30 metros, o que se deve ao fato de ser alimentada por uma fonte subterrânea natural. Essa fonte é responsável por um fluxo constante de água, bombeando cerca de 11 mil litros por minuto. Esse volume impressionante renova a água do poço a cada 6 horas, impedindo a acumulação de impurezas e garantindo a visibilidade limpa, pelo qual o lago é famoso. Outro ponto fascinante é que, independentemente da época do ano, a temperatura da água permanece em torno de 16 graus, o que oferece uma experiência única tanto para mergulhadores de inverno quanto de verão. Esse fenômeno é raro em ambientes naturais, especialmente em áreas desérticas, onde as temperaturas externas podem variar drasticamente. O Buraco Azul é especialmente atraente para mergulhadores de caverna e praticantes de mergulho em águas profundas. Suas paredes verticais descem quase em linha reta, proporcionando uma experiência de mergulho comparável à de mergulhar em um tubo profundo. Para muitos mergulhadores, essa verticalidade cria uma sensação de estar em um abismo azul, que é ao mesmo tempo fascinante e desafiador. A profundidade de 24 metros também permite que mergulhadores praticantes avancem em suas certificações de mergulho, sendo um ponto de treino comum para aqueles que almejam explorar ambientes aquáticos mais extremos. Além do poço visível, o lago faz parte de um sistema de cavernas submersas. Consideradas extremamente perigosas para explorar, seus acessos foram fechados ao público depois de acidentes fatais. No dia 10 de março de 76, 2 estudantes da Universidade Estadual de Oklahoma participaram de uma expedição de mergulho que ficaria marcada como uma das tragédias mais comoventes e misteriosas do mundo do mergulho em cavernas. O Blue Roll de Santa Rosa, conhecido por sua beleza e águas cristalinas, havia se tornado um local popular para treinamentos de mergulho. No entanto, a natureza inexplorada de seus sistemas de cavernas representava um perigo subestimado. Neste fatídico dia, a busca por aventura dos 2 jovens resultaria em uma série de eventos que terminariam em desespero e perda, revelando os riscos letais das cavernas subaquáticas do Blue Roll. No início dos anos 70, os estudantes universitários eram atraídos para o local, especialmente por ser um dos poucos locais no interior do país onde o treinamento de mergulho era acessível e relativamente seguro na superfície. Mike e David eram mergulhadores entusiastas e estudantes em uma fase de vida marcada por ambição e curiosidade.
Em março de 76, ambos estavam envolvidos em um curso de mergulho e treinamento em cavernas. Embora ainda tivessem pouca experiência no que diz respeito ao mergulho em cavernas, a adrenalina de descobrir o desconhecido e explorar novos territórios era um grande motivador. Naquela manhã, a expedição parecia promissora. Mike e David, junto a outros colegas, mergulharam sob a orientação de um instrutor, confiantes de que a jornada seria segura. No entanto, após algum tempo no poço principal, Mike e David se afastaram do grupo, possivelmente na esperança de explorar partes mais profundas e menos acessíveis da caverna. Os detalhes sobre o motivo exato dessa separação ainda são incertos, mas alguns relatos sugerem que ambos desejavam testar seus limites e explorar mais a fundo a estrutura do poço, uma decisão que se provaria fatal. À medida que Mike e David se afastavam, perderam o contato visual com os outros mergulhadores. O Blue Roll, apesar de claro em suas camadas mais rasas, tornava-se opaco e turvo em profundidades maiores, especialmente em áreas onde a passagem era estreita e o movimento dos mergulhadores levantava sedimentos. Assim, ao tentarem explorar novas passagens, ambos acabaram em uma área densa e de visibilidade reduzida, sem a presença de uma linha guia, uma falha que se revelaria fatal. Conforme avançavam nas profundezas da caverna, Mike e David logo se viram rodeados por um emaranhado de rochas e paredes apertadas que dificultavam a movimentação. A sensação de confinamento intensificou-se quando perceberam que o caminho à frente se tornava progressivamente mais estreito, ao passo que a saída, onde estavam seus colegas, parecia cada vez mais inacessível. Com a visibilidade reduzida pelo sedimento e a falta de uma linha guia, eles se viram desorientados e sem uma rota clara de volta. Mergulhar em cavernas submersas exige um controle respiratório rigoroso, mas a tensão e a ansiedade da situação aumentaram o ritmo respiratório de ambos, consumindo o ar a uma taxa muito maior. O ambiente escuro, combinado com a crescente escassez de oxigênio, contribuiu para um estado de pânico, uma resposta automática do corpo ao perceber o risco iminente. O confinamento físico e a incerteza do caminho de saída desencadearam o que muitos mergulhadores chamam de resposta de sobrevivência, onde a capacidade de raciocínio fica comprometida e o instinto de escapar toma o controle. Ao perceberem que haviam se afastado perigosamente da segurança, Mike e David tentaram retornar, mas a falta de visibilidade e a ausência de uma linha guia transformaram a caverna em um labirinto sem saída. A situação foi se agravando à medida que o nível de oxigênio em seus tanques diminuía, e o pânico ameaçava dominar suas ações. Mike e David alternavam entre tentar se acalmar e raciocinar a próxima etapa e impulsos de movimento frenéticos em busca de uma saída. Esse estado de indecisão e o aumento do consumo de ar, que já se encontrava em níveis críticos, os levaram a uma situação de quase exaustão. Ambos lutaram contra a sensação de claustrofobia, tentando em vão encontrar uma passagem para fora. À medida que os minutos passavam e o ar se tornava cada vez mais escasso, a esperança de sobrevivência se tornava mais distante. Ainda que tivessem consciência dos riscos, a falta de experiência em cavernas e a ausência de equipamentos adequados para a exploração em cavernas profundas eram obstáculos insuperáveis naquela situação. Horas depois, quando o restante do grupo notou que Mike e David não haviam retornado, uma operação de busca e resgate foi iniciada. Mergulhadores e equipes de resgate foram convocados para tentar localizar os dois estudantes desaparecidos. No entanto, as condições da caverna tornaram a busca extremamente desafiadora. Com visibilidade quase nula e passagens estreitas, a equipe enfrentou grandes dificuldades para avançar. O corpo de David Gregg foi encontrado primeiro, indicando que ele havia sucumbido ao esgotamento de oxigênio e ao confinamento extremo. Seu corpo estava em uma posição que sugeria que ele tentou desesperadamente se libertar até o último momento. Mike Goddard, no entanto, não foi encontrado imediatamente. A localização de seu corpo exigiu semanas de buscas intensas, e seu corpo foi encontrado mais tarde, já em um estado avançado de decomposição, revelando que ele também havia lutado até o final em busca de uma saída. A tragédia de 1976 teve repercussões significativas no mundo do mergulho em cavernas. Após o incidente, o Blue Roll foi fechado para explorações profundas, e uma grade metálica foi instalada para impedir o acesso às áreas mais profundas e perigosas. A tragédia de Mike e David trouxe uma nova compreensão dos riscos associados ao mergulho em cavernas e destacou a importância de protocolos de segurança rigorosos e de um treinamento especializado antes de qualquer tentativa de explorar essas áreas. A tragédia de Mike Goddard e David Gregg serviu como um aviso sombrio para os mergulhadores e instrutores.
A falta de experiência específica em cavernas, a ausência de uma linha guia e o aumento descontrolado do ritmo respiratório foram fatores cruciais que contribuíram para o desfecho fatal. Essa perda foi um catalisador para o desenvolvimento de práticas de segurança no mergulho em cavernas, enfatizando a importância de linhas guias, planejamento cuidadoso e treinamento psicológico para situações de confinamento e desorientação. Em março de 2016, o Blue Roll de Santa Rosa foi novamente palco de uma tragédia no mundo do mergulho em cavernas. Durante uma missão da ADM, uma organização dedicada à exploração e ao mapeamento de cavernas subaquáticas, o objetivo da missão era explorar e mapear o sistema de cavernas abaixo do Blue Roll, que havia sido bloqueado desde 76 após a morte dos 2 estudantes universitários. A organização havia obtido permissão para remover a grade de proteção. E as preparações para a exploração envolveram anos de trabalho para desobstruir a entrada com uma equipe especializada. Shane Thompson e Mike Young, ambos mergulhadores veteranos, lideravam a missão. Os dois tinham décadas de experiência, eram considerados autoridades em exploração de cavernas e estavam bem treinados no uso de equipamentos avançados, incluindo rebreathers, um sistema de respiração fechada que permitem maior duração de mergulho. No entanto, em um ambiente como o das cavernas submersas do Blue Roll, a experiência e o equipamento de ponta não foram suficientes para evitar o desastre que estava por vir. Durante os primeiros dias da missão, a equipe de 10 mergulhadores realizou uma série de expedições exploratórias. Os primeiros mergulhos revelaram um ambiente muito diferente do que esperavam. Em vez de um sistema de cavernas extenso e contínuo, eles se depararam com um labirinto estreito e irregular, composto por grandes blocos de pedras e passagens apertadas. Em um ponto, uma coluna de rochas, algumas do tamanho de carros, bloqueava completamente o caminho, impossibilitando a navegação segura. Esse cenário trouxe frustração, pois indicava que o Blue Roll talvez não fosse adequado para mergulhos recreativos em cavernas, como a equipe havia inicialmente especulado. Em 26 de março de 2016, no terceiro e último dia da expedição, Shane Thompson e Mike Young estavam prontos para um mergulho final que concluiria a exploração. O plano era verificar as passagens profundas, até cerca de 50 metros, e confirmar se havia algum caminho seguro que pudesse justificar novas explorações. Shane usava um rebreather montado nas costas, enquanto Mike optou por um de montagem lateral, que facilitava a passagem por espaços estreitos. Essa diferença, aparentemente sutil, no equipamento teria consequências graves. Ao iniciar o mergulho, Shane e Mike começaram a descer e a seguir o trajeto explorado nos dias anteriores. No plano para aquele dia, Mike seguiria uma linha guia, que ele mesmo havia colocado para explorar uma série de passagens, enquanto Shane aguardaria em uma área mais aberta. No entanto, à medida que Mike avançava e desaparecia de vista, Shane impulsivamente decidiu segui-lo, uma decisão fora do plano e que, sem que ambos soubessem, colocaria suas vidas em perigo. Ao seguir Mike pelas passagens estreitas, Shane logo enfrentou dificuldades. Ao tentar passar por uma restrição, o rebreather montado nas costas ficou preso em uma pedra, e ele teve que se contorcer e ajustar a posição para liberar o equipamento. A tensão da situação começou a afetá-lo, e sua respiração se tornou mais rápida, uma reação perigosa para quem está usando o rebreather, já que o sistema precisa processar o dióxido de carbono exalado. Se o mergulhador respira muito rápido, o CO2 pode se acumular, provocando um risco fatal de hipercapnia, uma condição caracterizada pelo excesso de dióxido de carbono no sangue. Ela ocorre quando a respiração não é suficiente para eliminar o CO2 produzido pelo corpo, resultando em um acúmulo no sistema circulatório. Isso leva a sintomas como dores intensas de cabeça, tontura, confusão mental e sonolência. Quando finalmente conseguiu se soltar, Shane avançou em direção a Mike, mas ao fazê-lo puxou acidentalmente a linha guia, que se soltou das mãos de Mike. Ambos agora estavam desorientados, sem uma rota clara para retornar à superfície. Em um ambiente de visibilidade reduzida, com sedimentos sendo constantemente levantados pelos movimentos, a falta de uma linha guia tornava a situação desesperadora. Com o nível de estresse aumentando, Shane começou a se mover rapidamente, respirando de forma descontrolada. Sua concentração diminuiu e a experiência de anos de treinamento foi sobreposta por um instinto de sobrevivência. O rebreather já não conseguia manter o ritmo de sua respiração acelerada, e ele teve que recorrer ao cilindro de emergência. Esse cilindro fornecia ar comprimido que, ao ser exalado, se dispersava na água, permitindo que ele respirasse mais rapidamente, sem risco imediato de acúmulo de dióxido de carbono.
Contudo, o cilindro de emergência tem capacidade limitada, e Shane sabia que precisava controlar a respiração para garantir que o ar durasse até encontrar uma rota de escape. Ao avançar novamente, ele se viu preso, mais uma vez, em uma passagem estreita, o que desencadeou uma resposta de pânico. Movendo-se em um ambiente confinado e sem saber exatamente onde estava, Shane sentiu-se completamente isolado, o que só aumentou seu estado de pânico e ansiedade. Mike, por outro lado, também enfrentava desafios para tentar localizar a linha-guia perdida e encontrar Shane. Movendo-se cautelosamente e sentindo as paredes ao seu redor, ele conseguiu seguir por uma passagem e, com um momento de alívio, encontrou a linha-guia mais à frente. No entanto, ao tentar avançar, Mike foi surpreendido por uma mão que agarrou seu braço com força. Era Shane, visivelmente em pânico e lutando para respirar. Ao se mover para ajudar o amigo, Mike se viu novamente em uma situação complicada, pois Shane, em um impulso de desespero, começou a avançar com tanta intensidade que ambos ficaram presos. Após conseguirem se libertar da restrição, Shane e Mike começaram a retornar pelo caminho que acreditavam levar à saída. Mas Shane perdeu a linha-guia mais uma vez. Mike seguiu adiante, mas percebeu que Shane não estava mais com ele. Ao olhar para trás, Mike sentiu o movimento da linha-guia cessar, indicando que algo havia ocorrido com seu parceiro. Com o coração acelerado, ele retornou pela rota para tentar localizar Shane. O que ele encontrou foi uma visão devastadora. Shane estava preso em uma das passagens, com o regulador fora da boca e o cilindro de emergência vazio. Sua roupa estava marcada pelos sinais de luta desesperada. Mike tentou libertar o amigo, mas percebeu que era tarde demais. A expressão no rosto de Shane e os danos no equipamento contavam uma história de luta e desespero. Com o ar em seu rebreather se esgotando, Shane havia sido vítima do ambiente hostil e da impossibilidade de respirar. Mike, abalado, precisou iniciar sua própria descompressão e retornar à superfície para notificar a equipe sobre a fatalidade. Após o resgate, a câmera GoPro de Shane foi recuperada e revelou imagens impressionantes dos momentos finais do mergulho. A gravação mostrava a sequência de eventos que levaram ao pânico e à incapacidade de Shane de controlar sua respiração, forçando-o a recorrer ao cilindro de emergência. A análise posterior concluiu que Shane havia esgotado seu ar após ficar preso, sucumbindo pouco antes de Mike encontrá-lo. Mesmo com anos de experiência e equipamentos sofisticados, Shane não conseguiu evitar os perigos inerentes às cavernas submersas do Blue Road de Santa Rosa. Meu nome é Vincent Alcântara, e se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você tem sugestões de histórias que poderiam ser contadas no canal, você pode preencher nosso formulário. O link se encontra na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigado, e nos vemos nos próximos vídeos.